Olá, meus irmãos, todos bem? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês. Hoje, dia 5 de abril de 2020, nós vamos dar continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical em vídeo. Vamos continuar estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje o capítulo 3, que vai do verso 1 até o verso 17. Nós vamos dividir, mais uma vez, em dois grandes blocos, duas grandes divisões. Do verso 1 ao verso 9, nós vamos falar sobre a impiedade dos últimos dias. E do verso 10 ao verso 17, novas recomendações de Paulo a Timóteo. Essas divisões que a gente faz para estudar são apenas pedagógicas, tá? Paulo, quando estava escrevendo, ele não estava pensando em dividir sua carta em grandes blocos de estudo, em capítulos, versículos. Essas questões aconteceram depois, para facilitar encontrar o texto e para a gente facilitar o estudo. Por isso que a gente divide em grandes temas, para poder a gente debater os temas dentro daquela argumentação, dentro daquela escrita em que nós estamos lendo. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo. E aí o texto diz assim: mas você precisa saber disto. E aqui eu já quero fazer uma recomendação, uma observação, que esse mais aqui já faz uma conexão com os versos anteriores, quando Paulo diz: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão. Então tem diversas recomendações. E ele ainda vai continuar, claro, a carta toda de recomendações. E ele ainda diz assim: Timóteo, agora você precisa também saber isso. E aí o verso 1 continua, dizendo assim: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí a gente precisa pensar no que seriam esses últimos dias. A Bíblia aponta que os últimos dias serão mais complicados, mais duros. O próprio texto já está dizendo isso. Esses últimos dias, ou o tempo escatológico, o tempo do fim, é um tempo compreendido entre a primeira vinda de Cristo, a vinda como servo sofredor, e a sua segunda vinda como rei majestoso e glorioso. Esse é o tempo do fim em que nós vivemos e também Paulo e Timóteo já estavam vivendo. A Bíblia aponta em outros textos que esses tempos vão ficar mais complicados, esses tempos vão ficar mais difíceis, vão ficar mais duros. E alguns textos já apontam para isso. Mateus 24, 12 diz que a maldade de muitos multiplicará e o amor esfriará. E a gente percebe então um contraste, né? A multiplicação da iniquidade ou da maldade e a diminuição do amor. 2 Timóteo, aqui nesta mesma carta, no capítulo 4, verso 3, diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então as pessoas não quererão saber da sã doutrina, das doutrinas bíblicas. E isso já aponta para questões complicadas do tempo do fim, em que Timóteo já estava passando, porque aliás Paulo diz: se afaste dessas pessoas. Esses assuntos já estavam próximos a Timóteo. Então Timóteo já vivia o tempo do fim. Outro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de versos 3 a 6, diz que antes da volta de Jesus, muitos se apostatarão, ou seja, não vão querer saber da fé, não vão querer saber de Deus, e ainda aparecerá o homem da iniquidade. Então a gente vê aí, a Bíblia aponta, e outros textos mais, Pedro também vai falar na sua segunda carta, que os tempos vão ficar mais duros, os tempos vão ficar mais difíceis. E esse tempo do fim já estava inaugurado no período de Paulo, no período de Timóteo. E é isso que Paulo está advertindo Timóteo. Timóteo, meu filho na fé, os tempos do fim serão mais difíceis. E ele diz assim, no verso 2 então agora: pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí a gente encerra o verso 4. A gente percebe que, conforme ele diz no verso 12, né, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, as pessoas serão assim. Então a gente já vai ver que Paulo diz para Timóteo se afastar dessas pessoas. As pessoas serão assim, as pessoas vão cada dia mais se afastar de Deus.
porque elas vão dar mais importância, mais atenção aos seus prazeres individuais, à sua vontade, do que ser amigo de Deus, do que fazer aquilo que Deus quer, de estar submetido, submisso a Deus. A gente vive um tempo hoje, agora, o nosso tempo, em que uma grande frase que norteia a nossa cultura, a nossa época, é que importa que eu seja feliz. E aí importa que eu seja feliz, eu desobedeço a Deus, eu não quero saber das doutrinas bíblicas, blasfemo contra Deus. Sequer reconhecemos, aliás, as pessoas reconhecem, aqueles que pensam assim, as pessoas reconhecem que Deus existe. Não querem nem saber de Deus. Importa que eu seja feliz, importa a minha verdade, como se existissem várias verdades. Então Paulo estava advertindo Timóteo até cuidado com esse tempo. E esse tempo nós estamos nele, e a tendência é que ele vá piorando, e que ele vá se endurecendo, tornando mais difícil mesmo. Porque as pessoas vão querer mais saber dos seus prazeres, do seu eu, do que saber de Deus. E aí continua o verso 5 agora. Essas pessoas, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Presta atenção que essas pessoas, todas que nós lemos aqui, com essas características negativas, e que Paulo está advertindo a Timóteo a ter cuidado, elas terão forma de piedade, mas negando o poder dela, ou seja, da piedade. Eles parecerão piedosos, mas não são. Eles parecerão crentes, mas não são. Eles estarão na igreja, mas não serão crentes. Talvez estejam lá, se vestindo e falando como crentes, mas não serão crentes. Estarão cultuando a Deus ou pretensamente cultuando a Deus, mas não serão crentes. Não há transformação, porque conforme o texto diz, negando o poder da piedade. Eles só parecem, mas eles não são. Não há mudança interior, não há conversão. E a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é sorrateiro, isso é ardiloso. E às vezes a gente pode achar que está caminhando com alguém que é piedoso, que é servo verdadeiro do Senhor, e pode ser que não seja. E aí o verso 6 diz então, pois estes, ou seja, essas pessoas que parecem piedosas, mas não são, estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo. Estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Essas mulheres cheias de pecado não conseguem chegar à verdade e não chegarão, porque elas estão aprendendo, se enchendo de conhecimento de gente que não prega a verdade, de gente que parece piedosa, mas não é. Percebe como que no verso 6, eles se infiltram nas casas e conseguem cativar essas mulheres tolas. Provavelmente a argumentação aqui sobre as mulheres é porque elas ficavam realmente em casa. Diferente do nosso tempo, que as mulheres saem para uma atividade de trabalho, ou de estudo. Aliás, as mulheres não tinham nem educação formal nessa época. Então, como elas ficavam em casa o tempo todo, provavelmente esses falsos mestres, essas pessoas que tinham essa aparência de piedade, entravam sorrateiramente nas casas, de forma sutil, para ensinar aquilo que não era verdade. E essas mulheres eram vítimas, então, desses falsos profetas, desses falsos ensinos, dessas pessoas que pareciam piedosas, mas não eram piedosas. Nem seriam piedosas porque não há transformação. Elas estavam mais inclinadas a satisfazer os seus próprios desejos do que serem amigas de Deus ou estarem subordinadas a Deus, submissas a Deus. E aí o verso 8 então diz, continuando então, e do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Não há referência no Antigo Testamento a essas duas pessoas, Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. A tradição judaica aponta que eles eram magos da corte egípcia, e quando Moisés foi a Faraó e aí fez a transformação do seu cajado em serpente, alguns magos lá também fizeram. A gente pode ver isso em Êxodo, capítulo 7, verso 11 e seguinte. E a tradição judaica aponta que essas duas pessoas, esses dois homens, eles eram magos, mágicos da corte egípcia, que também fizeram alguns sinais, mas de forma inferior, de forma precária, àquilo que Moisés fez, junto com Arão.
Então a gente percebe que Paulo faz uma ilustração com esses dois homens, que assim como eles resistiram a Moisés, assim como eles resistiram ao poder de Deus, esses falsos profetas que parecem piedosos, mas não são, e que ficam sutilmente tentando perverter a casa das pessoas, né, através das mulheres, conforme o texto diz, eles resistem a Deus, eles resistem à verdade. E aí diz no verso 9 que eles não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos. O falso profeta pode parecer piedoso durante um tempo, mas uma hora o seu caráter vai aparecer, as suas obras vão mostrar o seu caráter e, inevitavelmente, ele vai se mostrar quem ele é, porque o seu caráter pervertido de resistir à verdade, de resistir à vontade de Deus, não vai ficar escondido durante muito tempo. E aí a gente encerra esse grande bloco sobre a impiedade dos últimos dias. A gente encerra então com o verso 9. Tendo cuidado de sermos zelosos com aqueles que pregam, com aqueles que ensinam, se estão pregando, ensinando, conduzindo o ensino de acordo com as Escrituras, de acordo com o que Deus diz, para que a gente não dê muita ideia, muita corda para pessoas que parecem piedosas, mas não são. Então, que sejamos atentos a essas coisas. Se eles estão resistindo à vontade de Deus, como Janes e Jambres resistiram a Moisés lá na corte egípcia. Então, a gente entra agora no verso 10 até o verso 17. E Paulo vai fazer novas recomendações a Timóteo. E ele diz assim, então, no verso 10. Mas você, então, ele já faz um contraponto, um contraste com o que ele falou agora desses falsos profetas, né? Nos versos anteriores que nós lemos. Mas você, Timóteo, você sabe onde você aprendeu. Você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Perceba que Paulo está lembrando a Timóteo que Paulo, enquanto pai na fé de Timóteo, era um exemplo. E Paulo está dizendo assim, fique firme, saiba de perto, eu tenho seguido de perto o meu ensino e a minha conduta. Então Paulo se coloca como exemplo para Timóteo. E aí eu fico pensando assim, será que nós somos exemplo para alguma pessoa? E aí no processo discipular, onde nós trabalhamos, estudamos, vivemos, caminhamos, será que nós poderíamos dizer, como Paulo disse aqui para Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança? Assim como os meus sofrimentos e minhas perseguições? Será que nós podemos ser modelo para outras pessoas? E fica aí um questionamento para pensarmos se nós poderíamos fazer como Paulo fez aqui com Timóteo. E aí, seguindo então, ele diz no verso 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive em Antioquia, Icônio e Listra. E a gente lendo o livro de Atos, a gente vai perceber que Paulo muitas vezes teve que fugir das cidades onde estava pregando por causa das perseguições, indo então pregar em outra cidade. E aí ainda no verso 11, quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas. Então Paulo sabia do preço para pregar o evangelho, mas também reconhece que o Senhor estava com ele, livrando ele das perseguições e das situações de perigo. E aí eu lembro de Mateus 28 mais uma vez. Aliás, geralmente eu recorro a esse texto. Lá no verso 20, no finalzinho do livro de Mateus, quando Jesus diz assim, vão por todo mundo, ele diz como que a gente tem que fazer, né? Fazer discípulos e como fazer. E aí no final ele diz, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A garantia da missão, o poder de fazer a missão é de Jesus Cristo. Ele está conosco, ele nos livra, ele nos conduz, ele nos protege, mesmo nas perseguições, mesmo nos sofrimentos. E isso é muito interessante, porque é uma garantia para todos nós de fazermos a missão que Cristo mandou, porque ele mesmo dá a garantia do livramento e das condições para fazermos a missão. Então, seguindo, verso 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
E isso é interessante porque Paulo falou do sofrimento dele. No capítulo anterior, ele chama Timóteo a participar do sofrimento dele. Então, é como se ele fosse um aviso: Timóteo, prega o evangelho, fique firme, porque as perseguições acontecerão. E ele diz assim no verso 12: na verdade, todos, e eu vou repetir, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É claro que aqui as perseguições e os sofrimentos vão mudar, vão depender de onde você vive, do país que você vive, em que cultura você vive. No Brasil hoje nós não temos perseguição institucional, perseguição governamental, institucionalizada pelo governo. Nós podemos cultuar livremente, graças a Deus por isso. Mas experimente falar ou defender o criacionismo. Experimente falar que Deus criou apenas homem e mulher e que não há outras variações quanto a isso. Defenda o casamento como uma aliança instituída por Deus. Fale da salvação pela graça, que não importa as suas obras para a salvação. Fale que o salvo precisa trabalhar, que precisa então mostrar obras, porque é salvo pela graça. Defenda essas coisas. O governo não vai te perseguir por causa disso, mas você vai enfrentar a oposição, você vai enfrentar talvez um pouco do desprezo, um pouco do escárnio. Isso já são perseguições por viver e pregar o evangelho. E aí eu vou repetir o início do verso 12, que diz assim: na verdade, todos os que querem viver piedosamente, ou seja, de forma obediente, no formato em que Deus quer que sejamos, em Cristo Jesus, serão perseguidos. E aí, continuando o verso 13, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Deus cuidará de nós, Deus nos livrará. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. O futuro deles não é bom. Talvez hoje eles consigam enganar alguns. Talvez no futuro engane alguns por algum tempo. Mas o final deles não é bom. Eles enganarão e serão enganados por eles mesmos. Continuando, verso 14. E aí Paulo fala de novo um contraste com a vida de Timóteo. Diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Ou seja, Timóteo já tinha aprendido de Paulo. Paulo o tutelou, foi seu pai na fé, seu professor, seu instrutor. E Paulo chama a atenção de Timóteo: fique firme nisso que você aprendeu de mim. E aí, recorrendo de novo ao verso 10, o próprio Paulo foi exemplo para Timóteo. Mas aí a gente segue no verso 15 e diz assim: e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Timóteo não aprendeu só de Paulo. Timóteo aprendeu com a sua avó Lóide e sua mãe Eunice. A gente vê isso no capítulo 1 dessa carta mesmo. Desde a infância ele conhece as sagradas letras. E aqui essas sagradas letras é uma referência ao Antigo Testamento que Paulo está fazendo. Então Timóteo ele cresceu estudando, sendo ensinado nas Escrituras. E olha que interessante, pais e mães, criamos nossos filhos nas Sagradas Letras, nas Escrituras. O Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, aponta para Jesus Cristo. E perceba que quando Paulo fala nas Sagradas Letras, ele diz assim: podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então as Sagradas Letras do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo, para a salvação em Jesus Cristo. Ensinem seus filhos nas Sagradas Letras, para que eles sejam sábios e encontrem as informações de Jesus Cristo aqui nas Escrituras. Não dá para a gente viver como salvo, não dá para sermos salvos sem conhecer Jesus Cristo. E nós conhecemos Jesus Cristo na Bíblia. É nas Escrituras que nós conhecemos a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Não dá para um crente viver piedosamente sem conhecer as Escrituras. Então ensinem seus filhos, papai e mamãe, ensinem seus filhos nas Sagradas Letras, para que eles sejam sábios para a salvação pela fé em Jesus Cristo. E aí, continuando no verso 16, aliás, verso 16 e 17, são os dois versículos fundamentais para falarmos de inspiração das Escrituras. Ele diz assim: toda a Escritura
é inspirada por Deus. E aí ele diz, vou repetir, ele diz toda a Escritura, não é um pedaço da Escritura. Provavelmente aqui ele está fazendo referência, já que ele falou das Sagradas Letras na infância de Timóteo, que era o Antigo Testamento, e ele aqui também deve estar fazendo essa mesma referência ao Antigo Testamento. Então ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Existe um outro texto em 2 de Pedro, capítulo 3 também, verso 16, em que Pedro vai fazer uma equiparação das Escrituras, que é o Antigo Testamento, com os escritos de Paulo que já circulavam. Eles colocam em pé de igualdade, fazendo uma argumentação e demonstrando que o que Paulo já tinha escrito já poderia ser considerado Escritura. Então, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada no grego dá a ideia de soprada por Deus, dada por Deus, expirada por Deus. Então, toda a Escritura é dada por Deus. E se ela é dada por Deus, vem de Deus, então ela é palavra de Deus. E se ela é palavra de Deus, ele é o nosso norte para a nossa peregrinação aqui na Terra, para a nossa caminhada. É nossa fonte de doutrina. É dela que nós aprendemos aquilo que Deus quis revelar, porque nós só temos as Escrituras porque Deus quis revelar, pela sua misericórdia e graça, ele se propôs a revelar as Escrituras para nós. Inspirou homens para que pudessem escrever. E se veio de Deus, é soprada por Deus, é inspirada por Deus, então é palavra de Deus, é norte para a gente aprender, é fonte de doutrinas para nós vivermos melhor, vivermos bem, sabermos quem Deus é, como Deus age, o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, conhecermos a pessoa e obra de Jesus Cristo e a sua graça salvífica sobre nossa vida, para todo aquele que crê. Mas além dela ser inspirada, os versos seguintes, a continuação do verso 16, aliás, diz assim: ela é inspirada e útil, então ela tem uma utilidade para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós aprendemos da Bíblia, somos corrigidos por ela. Quantas vezes nós lemos a Bíblia e encontramos nossos erros? Olha, estou fazendo isso aqui errado, eu preciso mudar, preciso consertar. E o Espírito, pela iluminação, nos faz entender aquilo que o próprio Espírito inspirou pessoas em séculos passados. Então ela tem uma utilidade. Ela é útil para a nossa vida, para a nossa caminhada. E é dela que nós devemos ensinar outras pessoas. E ela nos repreende, nos corrige, nos educa para a justiça com um propósito. Tem um propósito para isso tudo. Não é só para a gente aprender e ficar parado. Verso 17 diz: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E olha que interessante, nós somos corrigidos, ensinados, repreendidos para quê? Para que sejamos habilitados, adequadamente habilitados para toda boa obra. E qual é a toda boa obra? Fazer a vontade de Deus, sermos piedosos, ter um coração transformado diante do Senhor. Sermos servos obedientes, proclamar o Evangelho, viver o Evangelho, falar de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Não há outro caminho, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra vida, não há outra verdade que não seja Jesus Cristo. Então, sermos habilitados para toda boa obra. É isso que as Escrituras faz. Ela nos molda, nos formata para que sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. E aí terminamos aqui o capítulo 3 da segunda carta de Timóteo. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês, a todos nós. Uma boa semana, uma excelente semana. E que o Senhor Deus esteja com sua graça e misericórdia nas nossas vidas. Um abraço.